Olá, infectos! Chegamos para o nosso primeiro papo infectado do ano de 2023. Coisa boa estar aqui começando mais uma temporada com vocês. Bom, para quem não me conhece, que está chegando agora no podcast, eu sou a Annelisa, sou médica infectologista, faço mestrado em microbiologia e estou aqui nas redes, tanto aqui nas plataformas de áudio, quanto no Instagram, @papoinfectado, ou no YouTube, Analisa Médica Infectologista, compartilhando aí com vocês conhecimento sobre a prática da infectologia, ensinando a vocês os mais diversos temas. Eu confesso que eu adoro muito explicar sobre antibiótico-terapia, meus alunos da saga antibiótica sabem bem disso, mas eu estou aqui para descomplicar a infectologia na prática médica, tá bom? Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast. Se você já é um infectolover de carteirinha, seja muito bem-vindo também. E hoje a gente vai de infecto-causa, porque nós vamos entender quando é que a gente deve tratar candidúria. Candidúria, galera, é um quadro de candida na urina, né? É uma candidíase no trato urinário. E a gente vê a cândida nos exames de urina, seja urocultura, enfim. E por que esse tema? Porque no hospital que eu trabalho, começou os pacientes vindo com cândida na urina, o sumário de urina ali mostrando leveduras, e o pessoal tratando candidúria. E aí, gente, a gente vai ver aqui que nem todos os casos de cândida na urina, de candidíase urinária, a gente trata, tá certo? Então, é realmente um conhecimento que é para ser disseminado. Então, eu já convido a vocês a seguir aqui o podcast, compartilhar, para que mais gente possa estar aí também adquirindo esse conhecimento, tá bom? Para guiar aqui a nossa discussão, eu vou compartilhar com vocês um artigo que, como sempre eu faço, deixo aqui na descrição, um artigo que ele é um artigo turco. Eu achei interessante, né, que geralmente a gente não acha artigo turco, mas é um artigo turco de 2019, que ele explica muito bem, assim, como quando a gente deve tratar, enfim ele dá, eu convido vocês a lerem o artigo, não é um artigo grande, aí são 9 páginas no total, mas tem as referências, então fica mais ou menos 7 páginas, e ele simplesmente ele vai dar para gente, né, toda a questão do que é a candidúria, os fatores de risco e quando a gente deve tratar, seja na candidúria assintomática, seja na candidíase mesmo como infecção do trato urinário. Então tá bem maneiro e foi do ano de 2019. Então convido vocês a lerem, tá? Então assim, gente, antes de mais nada, antes da gente ir direto, né, para responder quando a gente vai tratar ou não, o artigo, ele fala pra gente que, assim, alguns pacientes, eles têm mais chance de ter cândida isolada no trato urinário. E esses são os pacientes aqui com fatores de risco. Então, pacientes com diabetes, com uso de catéter urinário, antibióticos, né, paciente que estava internado, fez uso de vários antibióticos, inclusive de amplo espectro, paciente com alguma obstrução ou alguma alteração anatômica no trato urinário, admissão em UTI, porque, consequentemente, vai ter mais chance ali de estar exposto a catéter urinário, a antibiótico, certo? Cirurgia do trato urinário, litíase, cálculo renal, que também, né, pode ter maior chance de uso de catéteres, idade avançada, pacientes que fazem transplante renal, mulheres, se viu que mulheres têm mais chance, né, de isolar a cândida, e isso também é por conta até de que a mulher ela pode ter o corrimento vaginal de dias e aí acabar isolando a urina. Grandes cirurgias, uso de nutrição parenteral e ventilação mecânica, imunossupressão, malignidade. Esses são os fatores de risco para que você possa ter uma cândida isolada no trato urinário. E uma vez que você isola essa cândida, seja no sumário, geralmente, né, tem que ser mesmo na urina, em que a gente vai ter ali 1 vezes 10 ao cubo
unidades de colônias de cândida. Uma vez que você tem, que ele bota aqui, ó, peraí, deixa eu só voltar aqui. Uma vez que você isola essa cândida, pode ser as seguintes situações. Aqui, eu gosto muito dessa parte que eles vão infecções. Pode ser uma simples contaminação, aconteceu de que na hora que você manusear ali, contaminou com cândida. Pode ser uma colonização do trato urinário, ou seja, a cândida mora no trato urinário do paciente e beleza, a vida que segue, não está tratando, não está causando doença. Pode ser uma infecção do trato urinário, pode ser uma cistite, uma pielonefrite, uma bola fúngica, uma candidíase renal que pode evoluir para uma candidemia, ou então pode ser alguma infecção genital, no caso de homens, né? Então, próstata, epididimite, orquite, enfim. E aí, na prática, gente, a maior dificuldade é justamente entender quando é só uma colonização ou quando é uma infecção do trato urinário. E o que eu vejo muito no dia a dia é as pessoas tratando a colonização, sabe? E a gente precisa ter muito cuidado para estar fazendo uso racional disso, porque assim como as bactérias, a cândida, os fungos, eles também vão ficando resistentes quando a gente faz uso indiscriminado dos antimicrobianos, tá? Então, primeira coisa, gente, toda vez que você isolar uma cândida na urina desse paciente, se pergunta, ele tem sintomas urinários? Esse, gente, primeiro, essa é, na verdade, a pergunta para fungo, bactéria. Quando você isolar em urocultura, sempre se pergunte, tem indicação de tratar? Recentemente, teve um paciente que ele isolou uma bactéria, acho que foi uma Klebsiella, que era resistente a tudo, era produtora de carbapenemase, e aí internaram para começar polo B. Aí eu fui ver o paciente, né? Porque, uma bactéria malvadona, passaram polo B, vamos ver, né, a indicação. Chego lá, pergunto, paciente, tem sintomas? Tem sintomas urinários? Não. Aí, você aceita a loteria, porque lembra, bacteriúria sintomática, a gente só vai tratar em duas situações. Gestante, que não era o caso dele, ou paciente que vai fazer algum procedimento urológico. Aí eu falei, ele vai fazer alguma cirurgia? Não, é que ele é um paciente oncológico, ele vai fazer quimioterapia, e aí a gente internou por isso. Não tem indicação, gente. Não tem indicação. Se ele está sem sintomas, é uma bacteriúria, ou seja, a presença de bactérias, sem sintomas, não tem indicação. Só são esses dois casos. E aí eu falei, como é o pensamento aqui? Esse paciente tem essa bactéria. Se durante a quimio ou após, enfim, no decorrer da vida dele, ele começar com sintomas urinários, aí sim, traz a poli B, vamos internar, vamos tratar, porque deve ser aquela bactéria. Mas aí sim, ele teve sintomas, ele vai pensar, é uma infecção. Mas agora ela está colonizando, não tem por que tratar. Aqui vale o mesmo pensamento. Você chegou, tem um paciente com cândida isolada na urocultura, e pergunta, tem sintomas urinários? Porque, meu povo, nem todo mundo a gente vai tratar, não. Nem todo mundo. Candidúria assintomática, ou seja, paciente ficou cândida na urocultura, sem sintomas, a gente vai tratar só em pacientes neutropênicos, tá? Então, o paciente imunossupresso com neutropenia, paciente que vai fazer alguma manipulação urológica, então, esse bate com os pacientes da bacteriúria sintomática, e recém-nascidos com muito baixo peso, menor que 1,5 kg. Você vê que nem gestante entra, tá? Então, são essas 3 situações que a gente vai tratar em candidúria assintomática. Então, repetindo aqui, pacientes neutropênicos, ou seja, paciente que tem neutrófilos abaixo de 500 ou tem neutrófilos de 1.000 com tendência à queda, pacientes que vão fazer algum procedimento urológico e muito baixo peso, recém-nascido com muito baixo peso, menor que 1,5 kg. Que aí você pode tratar então com fluconazol, com
com anfotericina, mas só nesses casos. Nos demais casos, gente, o que é que esse artigo ele fala muito bem? Velho, se você tem um paciente que está com candidúria e não tem indicação assintomática e não tem indicação de tratamento, você tem que remover os fatores eita, gente, os fatores que vão dar predisposição a essa candidúria. Então, a paciente com catéter, tem necessidade desse catéter? Isso é o que eu vejo muito na prática. Pacientes que vão morar com catéter. Gente, não faz isso. Isso já aconteceu com uma pessoa da minha família, foi meu pai. Ele tem uma condição neurológica, ele precisa fazer esvaziamento urinário. E simplesmente colocaram a sonda nele e ele começou a ter infecção urinária de repetição. Eu falei, não tem como, gente. Não tem antibiótico que resista aí um sofrimento para ele. Então eu tive que trazer uma enfermeira, porque esse contato com a enfermagem é muito importante. Capacitou a cuidadora dele, para que a gente possa estar fazendo o cateterismo radical de alívio. Não dá para viver com sonda. Não só por questões de predispor a candidura, mas também a questão de infecção urinária. Então, você tem o paciente que está com candidura, tira esse catéter. Vamos tirar esse catéter? Olha, ele tem alguma obstrução. Como é que a gente pode tratar essa obstrução? É uma litíase? Vamos tratar. É alguma neoplasia? Vamos tratar. Ah, está usando antibiótico. Precisa já ainda desse antibiótico? Vamos ver se tem como trocar. Entende? Também diabetes, né? Diabetes a gente viu que é um fator de risco. Então, controla esse açúcar. O açúcar do paciente, a glicemia do paciente está controlado, sabe? E assim, você viu que viu a candidura, repete de novo a urina, fica controlando, sabe? Mas, e ele deixa muito claro isso. Você tem que tirar os fatores de risco. Aqueles fatores de risco que eu falei inicialmente, aqueles fatores de risco que podem predispor a candidúria, você tem que tratar se o paciente está assintomático, certo? Só nesses 3 casos, neutropenia, paciente que vai fazer alguma manipulação urológica ou recém-nascido com menos de 1,5 kg, que a gente deixa e trata a candidúria assintomática. No mais, não. E isso, gente, é muito, muito, muito importante porque as pessoas não sabem disso. Então, na prática, a gente da infecção tem que estar fazendo essa educação. E muito disso também é porque falta protocolos, né, que expliquem sobre candidíase urinária, falta muito disso. Então, é uma coisa que na prática a gente tem esse desafio. E aí, uma vez que o paciente está com sintomas urinários, aí aqui você vê, ó, ele já traz. Paciente, ele está com sintomas urinários. Então, é possível sim que seja infecção do trato urinário. Aí é diferente. Aí você vai tratar, porque você aí vai ver que não há bactéria assintomática. Ele tem sintomas, então já é uma infecção. Nesse caso, você tem que ter certeza que não é, né, uma infecção por bactéria, porque pode ser por bactéria. Então, às vezes pode acontecer, né, de isolar uma cândida e uma bactéria. Você pode até começar tratando a bactéria e se o paciente manter os sintomas, olha, 24, 48 horas depois, começa a tratar a cândida, né? E uma coisa assim que você pode estar se perguntando, pô, mas será que não tem risco de candidemia, né? O paciente que isola a cândida na urina, esse artigo fala que mostram outros estudos que é muito baixo o risco de evoluir com uma candidemia por conta dessa cândida na urina. Então, se você isolar, né, bactéria e cândida, começa tratando a bactéria para ver. Se não está melhorando, pronto, aí você vai tratar a cândida, porque de fato é uma candidúria sintomática. Agora não, o paciente está com sintomas urinários, ou seja, pode ser uma cistite, ele está com ardência urinar, ela está, né, mas como mulher, ardência urinar, dor embaixo do ventre, e quando fez a orocultura isolou a cândida, você vai tratar. No caso aqui, ó, de cistite, fluconazol, tá ótimo, fluconazol oral já é excelente. Aqui ele fala, ó, você faz 400 miligramas,
que no caso aí fica ataque 200 mg diariamente por 14 dias. E aí só anfotericina B desoxicolato se for resistente a flúor. Aí não, aí é o paciente que está com sintomas urinários por cândida e tem pielonefrite, está com dor lombar, está com febre. Aí você pode fazer o ataque de fluconazol com 400 a 800 miligramas e depois fica 200 a 400 miligramas diariamente por 14 dias, certo? Aqui ele fala, ele não fala oral, então provavelmente você vai começar venoso e aí depois, com o passar dos dias, tendo melhora, pode evoluir com alta aí e mandar para casa com oral, tá? E interessante porque, assim, uma coisa que eu achei interessante que só fazer do cistite, geralmente, para bacteriana, a gente trata por 7 dias. Mas na cistite aqui, se for por fluconazol, é 14 dias, né? Se for desoxicolato, anfotericina B, na cistite, 7 dias. Mas no fluconazol tem que ser 14 dias. Bola fúngica, tem que fazer cirurgia, certo? E se por acaso ele evoluir com algum infectocistite, pielonefrite, você vai fazer o tratamento sistêmico. Prostatite por cândida, você vê que ele fala que é melhor anfotericina B, tá? O conazol pode ser feito, mas é melhor anfotericina B. Que prostatite, gente, sempre você vai pensar naquele paciente homem sem infecção urinária de repetição, sabe? Tipo, tem que pensar em prostatite. Não é comum você ter infecção urinária em homem, né? A uretra é mais longa do que a mulher, então você tem que pensar. E aí, se o paciente não está respondendo a essa prostatite por bactéria, pode pensar em cândida. Acaba que o diagnóstico de prostatite é muito difícil, porque o certo e correto era fazer a cultura do líquido prostático, do líquido seminal, mas é muito difícil da gente coletar esse líquido. Então, muitas vezes a gente tenta fazer guiado pela cultura, mas às vezes não isola. Então, prostatite já é um diagnóstico difícil, imagine fazer diagnóstico de cândida na próstata, né? Mas até aqueles casos que qualquer coisa chama a galera da rua, vê se consegue coletar esse líquido prostático, porque é importante. Orquiepididimite por cândida, você pode tratar com fluconazol ou com anfotericina B. E se for, olha, aqui a gestante, ó, se for infecção trato urinário sintomática em gestante por cândida. Então, gestante, candidúria assintomática a gente não trata, mas sintomática com sintomas a gente trata. E aí, nesse caso, a escolha é a anfotericina B desoxicolato. O conazol não é recomendado porque pode causar anormalidades congênitas ou aborto, tá certo? Então, assim, gente, eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo, tá? Aqui mostra até a penetração dos agentes no parênquima da infecção, né? Em questão de cistite e renal, e aí justificando, né? Porque é melhor outros. E, inclusive, aqui você vê que voriconazol, posaconazol, isovuconazol e itraconazol, eles não são recomendados na cistite, e nem as tecnocadinas como micofungina, porque não tem boa penetração, né, na urina, né, os infecções de trato urinário baixo, e tem uma melhor penetração no parênquima renal. Mas você vê que quem tem realmente boa penetração, tanto nas infecções de trato urinário baixo, quanto no parênquima renal, é a anfotericina B desoxicolato e fluconazol. E a flucicalzina, que não tem em todos os lugares aqui no Brasil, né? Já começou a chegar, mas é raro. Enfim, e eles têm boa penetração nos dois casos, mas nem todos os antifúngicos dá pra gente utilizar, tá certo? Então, eu convido muito vocês a lerem esse artigo. Eu resumi aqui o que era mais interessante pra gente. Quero deixar de mensagem principal isso. Você isolou cândida na urina de um paciente. Se pergunte primeiro, tem sintomas? Não. É um paciente assintomático. Então, você vai tratar só nos casos de pacientes neutropênicos que vão fazer algum procedimento urológico ou recém-nascido de baixo peso, com menos de 1,5 kg. Nos outros casos de candidúria assintomática, você vai
tentar tirar o fator predisponente. Então, compensar a diabetes do paciente, retirar o catéter vesical de demora, tratar neoplasias, litíase urinária que possa estar fazendo obstrução, ver se tem como suspender o uso de antibióticos, principalmente de amplo espectro, e por aí vai, tá bom? Agora, se você isolou cândida na urina e é um paciente com sintomas, não, ele tem realmente sintomas urinários, aí você tem que ter certeza, né? Viu que não é bactéria, que não é bacteriano, porque se for bactéria, você vai primeiro tratar a bactéria, ver se o paciente respondeu, sabe? E aí depois, é muito difícil, gente, é mais complicado a gente ver só candidúria causando sintomas. Na prática, assim, é muito difícil a gente ver. É uma grande maioria das vezes a colonização. Mas, enfim, aí você vai, né, começa a tratar. Você vê que não, realmente tem cândida na urina, tem que tratar, tá com sintomas, ou então só viu a cândida, bora tratar. Se for cistite, você vai fazer fluconazol por 14 dias, pielonefrite também fluconazol por 14 dias, opção anfotericina-B desoxicolato, tá? Pode acontecer também de ter bola fúngica, nesse caso tem que fazer cirurgia. Se for alguma infecção de prostatite, orquiepididimite, também ver se precisa de cirurgia e tratar, certo? Com fluconazol, anfo-B desoxicolato, não é isso? Só que essa parte aqui agora da parte da próstata, deixa eu só confirmar para vocês se tá falando certo. Pode ser anfo-B ou a prostatite, na verdade, a gente prioriza o anfo-B, mas pode usar fluconazol também. E orquiepididimite pode ser fluconazol ou anfo-B. E gestantes, só vamos tratar se for sintomático, certo? Porque nesse caso a gente prioriza a anfo-B, porque fluconazol pode ser teratogênico, né, e causar aborto, enfim. Tá certo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se você curtiu esse episódio, já deixa o seu like, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Segue a gente, quero te ver lá no Instagram, @papo infectado. Estou sempre compartilhando da minha rotina, compartilhando também conhecimento, principalmente de antibiótico. Vai lá aprender comigo e te espero no nosso próximo Papo Infectado, tá bom? Um beijo e até mais.